Bom dia, galera do primeiro ano. A gente vai começar hoje nossa primeira aula gravada, né? Lembra que você já viu esse conteúdo aqui com a professora Carla? Função quadrática. Eu vou fazer uma pincelada rapidinho, né? Que vai ser um dos conteúdos da nossa avaliação. E a gente vai tratar de uma forma bem simplesinha e fácil, né? Função quadrática, vocês já viram desde a equação de segundo grau lá no nono ano até chegar à função do segundo grau, que é a função quadrática lá na quarta unidade também, né? Mas aqui a gente iria ver um pouquinho mais avançado. Como a aula é online, a gente vai ver da melhor forma possível, né? Função quadrática, né? A sua fórmula é essa daqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Há também essa conversão aqui, ó. Certo? Essa aqui é conhecida como função quadrática completa. Porque a gente tem a gente vai ver três tipos de função quadrática. Quando ela é completa e quando ela vai ser incompleta em B ou em C. Beleza? Onde eu tenho A, B e C são conhecidos como termos ou coeficientes numéricos certinho? A tem que ser diferente de zero, é o único coeficiente numérico que não pode ser zero. Os demais podem ser, tanto B quanto C, ele pode ser zero, mas o A não pode ser. Então quando a gente escreve a função quadrática do segundo grau, a gente escreve com A diferente de zero. Certinho? Nós temos aqui o exemplo, ó, f de x é igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 5, onde A é 2, B é 3 e C é menos 5. Daqui a gente vai para a fórmula de Bhaskara, não sei se vocês lembram, né? Existem dois tipos de fórmula quando os professores estão explicando. Nós vamos ter a fórmula aqui, ó, a fórmula convencional, essa aqui, ó, menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2 vezes a. Ou a gente pode usar a fórmula de Bhaskara, porque aqui no Brasil a gente pode usar dessa fórmula aqui também, ó. Bhaskara, que é b ao quadrado menos 4ac. Depois que eu acho Bhaskara, eu vou achar as raízes separadas. X' e x duas linhas. X' nós vamos ter, ó, menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E x duas linhas nós vamos ter menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Que muda são os sinais. Aqui está mais ou menos, que eu depois que eu resolvi aqui, que eu substituí aqui na fórmula, eu vou e separo e acho as duas raízes, uma positiva e outra negativa, geralmente, né? Ou então são raízes diferentes e distintas, ou então eu posso achar assim, dessa seguinte forma, tá bom? Também nós temos um estudo de delta, quando o delta dá em 3 sentidos. Quando o delta for maior do que zero, quando o delta for maior do que zero, nós vamos ter as duas raízes, uma diferente da outra, tá bom? Quando o delta for menor do que zero, nós vamos ter, na realidade nós vamos ter raízes. Aqui, ó. Não
existem raízes reais. Por quê? Delta vai dar negativo. Delta, se resolver aqui e achar um delta menos 5, por exemplo, ou menos 9, não vai existir a raiz quadrada de menos 9. Não existe um número negativo que quando eu multiplico por ele mesmo, ele fique negativo. Por exemplo, menos 3 vezes menos 3 nunca vai dar menos 9. Certo? Então por isso que delta vai ser negativo. E quando delta for igual a zero. Quando isso aqui acontece, nós vamos ter duas raízes reais e iguais. X' é igual a x duas linhas. Beleza? Então, ó, fórmula convencional da função quadrática. Nós vamos ter geralmente 3 coeficientes numéricos, sendo que quando eu escrevo uma função quadrática, sempre A tem que ser diferente de zero, o termo A sempre vai estar existindo, certo? Botei aqui um exemplo de uma função quadrática completa, a gente vai ver a completa e as incompletas. Logo em seguida a gente viu a fórmula para resolução de equação de segundo grau, uma função quadrática, que é essa daqui. E nós, se a gente quiser, a gente pode utilizar dessa seguinte forma aqui, ó, separado, achar as raízes. Eu supostamente, quando eu trabalho em sala de aula, eu trabalho dessa forma aqui, separado. Mas a maioria dos professores gosta de trabalhar dessa forma aqui, que também não deixa de ser a mesma coisa. Os resultados nunca saem diferentes, e sim iguais. Daqui a gente trabalhou com os 3 tipos de delta. Quando o delta é maior do que zero, menor ou igual a zero. Quando o delta for maior do que zero, a gente viu que x' é diferente de x duas linhas. Quando o delta é menor do que zero, não vai existir raízes reais. E quando o delta for igual a zero, o x' e o x duas linhas vão ser iguais. E isso daqui vai repercutir na questão do gráfico. Lá na frente a gente vai ver que quando as raízes quando o delta for maior do que zero, ou seja, quando as raízes forem reais e diferentes, graficamente eu vou tocar em 2 pontos distintos no eixo X. Observe. Ó, x' e x duas linhas, ó. Vou tocar em 2 pontos diferentes do gráfico. Perceberam? Isso para esse caso aqui, ó. Para esse caso aqui, quando o delta for igual a zero, o eixo X vai tocar em um ponto só. Assim, ó. Ó, x' é igual a x duas linhas. Então o eixo vai tocar assim. Certo? Vai tocar em um único ponto no eixo X. E nesse caso aqui, quando o delta é menor do que zero, o gráfico não vai tocar no eixo X de maneira alguma. Ó. Tá vendo? O gráfico nesse caso vai ficar flutuando, ou seja, ele vai tocar apenas no X vértice e Y vértice. Nesse caso ele só vai tocar só no X vértice, certo? Vou apagar aqui para a gente dar continuidade ao que a gente precisa ver. A gente vai ver primeiro agora a função quadrática incompleta quando ela só tem o termo A. Tem algumas características que vai ser de fundamental importância. Bom, o termo A é um termo importante pra caramba. Por quê? Porque ele não pode faltar na função quadrática, porque é ele que vai definir a concavidade do gráfico. Então ele tem uma importância muito importante. Ó, A. Ele vai ser muito importante na função do segundo grau aqui, ó.
esse termo aqui, esse coeficiente numérico, ele vai dizer muita coisa pra gente. Então ele vai existir em duas situações. Quando ele for maior do que zero e quando ele for menor do que zero. Quando ele é maior do que zero, a concavidade do gráfico vai ser voltada para cima, certo? E quando ele for menor do que zero, a concavidade do gráfico vai ser voltada para baixo. Isso daqui vai ser de fundamental importância. Esse coeficiente numérico aqui, ele é principal e importante. Com ele eu posso fazer muitas coisas com o gráfico. Certinho? Mas assim, ó, quando eu tenho uma função incompleta, faltando os dois termos, o termo A e o termo B, ele vai ter características que são de fundamental importância. Por quê? Quando eu tenho uma função do tipo, ó, igual a 2x ao quadrado, eu só tenho um coeficiente numérico A. Eu só tenho um A, termo 1 ali. Eu não tenho nem o termo B nem o termo C. Então, ó, A é 2, B é 0 e C é 0. Quando isso aqui acontece, a primeira coisa que você vai ver, não precisa você resolver x vértice e y vértice, porque eles vão ser 0. Ó, o x do vértice é 0, o y do vértice também é 0. O termo C também é 0. São termos que você vai precisar para anexar no gráfico, certo? E o coeficiente numérico A, ele vai dizer se a concavidade é voltada para cima ou para baixo, como nesses dois casos aqui. Tranquilo? Então, resolvendo aqui, deixa eu resolver ele numa boa. Vou deixar para resolver mais tarde para vocês verem. Bem, deixa eu fazer logo ele aqui. Eu já tenho x vértice, y vértice e o ponto C. Resolvendo aqui Bhaskara, nós vamos ter b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual a 0 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 0. Olha só, outra característica importante da função quadrática incompleta, quando ela só tem só o termo a. Ó, 0 menos 0, ou seja, delta vai ser 0. Ou seja, tanto x' quanto x duas linhas vão ser iguais. Então, se eles forem iguais, basta que eu ache somente uma raiz, certo? Porque elas são iguais, ó, x' é igual a x duas linhas. Vai ficar menos b mais a raiz de delta sobre 2 vezes a. 0, b é 0, delta é 0, dividido por 2a, 2 vezes 2. Ficaria 0 dividido por 4, que supostamente vai dar 0. Esse gráfico aqui, ele vai ter origem 0, também vai crescer tanto para a direita quanto para a esquerda infinitamente, né? Esse seria um gráfico do tipo assim. Por quê? Tanto o x do vértice é 0, o termo C é 0 e a raiz também principal para eu traçar no eixo X também deu 0, certo? Além disso, a gente já viu os Bhaskaras, não foi? Quando ele é maior, menor, igual a 0. Agora a gente vai ver a questão das raízes. Das raízes não, dos vértices. Eu tenho dois vértices, tá? X do vértice, que é menos b sobre 2a. E eu vou ter o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. São esses dois pontos aqui que vai ser intercalado na função quadrática. Observe só o gráfico dele, ó. Eu vou ter as duas raízes que eu encontro, que é x' e x duas linhas, ó. Aqui é um gráfico normal, generalizado, tá?
Depois a gente vai discutir cada um deles, quando com cavidade voltada para baixo, eu vou mostrar o gráfico. Quando as raízes são diferentes, às vezes as raízes dão diferentes, mais uma positiva, outra negativa, ou então as duas positivas, mas pode estar no eixo X aqui, equidistante uma da outra. Então a gente vai ver essas situações, né? Certo? Aqui é o ponto C. Então, ó, vou botar com cavidade voltada para cima. Ele vai tocar no ponto C e vai tocar no X vértice e no Y do vértice, certo? Vou fazer ele mais simplesinho para vocês verem. Y, X. Vou botar aqui, ó. X' e X duas linhas. Ó, ponto C. X', X duas linhas. E aqui ele vai tocar no X vértice, ó. X vértice intercalado com o Y vértice. Então, ó. Esse é o gráfico da função quadrática. Então a gente vai ver, como eu discutia com vocês sempre na sala, vocês vão ver que a função quadrática está presente em todo e qualquer lugar, né? Desde quando você chuta uma bola, ela faz uma trajetória, né? Então ela vai atingir o ponto máximo, o ponto que é o ponto de altura que ela chega mais alto. Desde do chute de uma bola até a construção de um prédio, a gente vai ver a função quadrática, certo? Então esse é o gráfico propriamente dito. Agora a gente vai ver os tipos de gráficos para vocês verem como é que as coisas acontecem, certo? Por exemplo, quando A é maior do que zero e delta é maior do que zero. Quando isso aqui acontece, você sabe que a concavidade é voltada para cima. E quando delta é maior do que zero, eu vou ter duas raízes diferentes. Do tipo, ó. Tá certo? Quando A é maior do que zero e delta é menor do que zero. Ó. O gráfico vai ficar flutuando, porque aqui está me dizendo que a concavidade é voltada para cima, e como o delta é menor do que zero, ele não vai tocar no eixo X. Beleza? E quando A é maior do que zero e o delta for igual a zero, eu vou ter um gráfico assim, ó. Certo? Então são essas três situações aqui. Quando A é maior do que zero. Agora vamos ver quando A é menor do que zero. A menor do que zero e delta maior do que zero. Eu vou inverter a situação, né? Ó. O gráfico vai ficar com cavidade voltada para baixo e tocar em dois pontos. Quando A é menor do que zero e delta for menor do que zero, gráfico, ó. E quando A é menor do que zero e delta for igual a zero. Belezinha aí? Dá para entender tudo tranquilo? Qualquer dúvida a gente marca uma aula online pra gente. Na realidade, quando eu vou passar a atividade para vocês, já mandaram para mim os e-mails, vou mandar já para vocês uma atividade no e-mail de vocês vão baixar e tentar resolver. Se não conseguir, aí eu vou marcar aula específica durante a semana. Lembrando que a gente ainda tem uma aula aí da semana passada que eu não pude dar para vocês.
né, devido a algumas situações minhas aí. Mas a gente vai exercer essa aula aí. Como eu já coloquei 2 aulas hoje, vou postar essa aula. E supostamente eu vou marcar uma aula online para a gente já discutir em relação a isso. Caso vocês que tenham alguma dificuldade, vocês já marcam aí, não entendi isso, aí a gente já vai lá na aula virtual e a gente começa já a dialogar acerca do conteúdo. Deixa eu ver o que está faltando mais. Vamos construir um gráfico para vocês verem como é que a gente resolve. Por exemplo, se eu tivesse essa questão aqui, ó. F de x igual a x ao quadrado mais menos 3x mais 4. Eu quero esboçar esse gráfico. Então, se eu quero esboçar esse gráfico, eu vou ter que resolver a questão da melhor forma possível. Eu vou ter que resolver desde o início, né? Vou resolver passo a passo para vocês verem como é que a gente esboça esse gráfico da função quadrada, certo? Então, ó, primeiro eu tenho A, B e C. São os coeficientes numéricos. Esses coeficientes é que eu tenho que pegar da expressão para resolver na fórmula de Bhaskara, certo? Então, ó, Bhaskara é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo pelos valores, ó, numéricos, vai ficar delta é igual a B ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos, que é 4. Então, resolvendo aqui, ó, vai ficar 3 ao quadrado, que dá 9, menos 4 vezes 1 dá 4, e 4 vezes 4 dá 16. Ok? Então, a delta vai ser igual 9 menos 16, não vai dar 7? Ó. Olha que legal essa questão aí. Observe. Primeiro, eu tenho o coeficiente A. Tá aqui. A é 1. Tá certo? Se A é 1, é positivo, então eu sei que A é maior do que 0. Se A é maior do que 0, então eu vou ter uma concavidade voltada para cima. Ó. E o meu delta deu menos 7. Se o meu delta deu menos 7, supostamente ele vai ser menor do que 0. Se ele vai ser menor do que 0, preciso achar as raízes. Lá a gente viu que quando o delta for menor do que 0, a gente não precisa achar nem x' nem x2 linhas. Então já vai facilitar aí pra caramba a construção desse gráfico aqui, tá certo? Então, ó, eu coloco assim, ó, não existe raízes reais. Esse símbolo aqui significa não existe raízes reais para o delta menor do que 0, que no caso ali é menos 7, certo? Já fiz esse detalhe, agora eu vou achar o x do vértice, que é menos b sobre 2a, ó, menos b, que é menos 3, sobre 2a, que é 1. Vai ficar menos com menos dá mais, dividido por 2, que vai dar 1,5. 3 dividido por 2 dá 1,5. E y do vértice vai ser menos delta sobre 4a. Como o delta deu menos 7, então eu vou substituir aqui, ó, menos, com o menos daqui, abre um parênteses, 4a. A é 1. Então vai ficar 7, porque menos com menos dá mais, dividido por
4. Só que eu não vou deixar aqui em forma de fração como eu coloquei aqui, porque para colocar no gráfico eu tenho que saber isso aqui, qual o número decimal que ele representa para jogar no gráfico, né? Então eu vou pegar aqui e dividir, ó. 7 dividido por 4. Dá 1. 4 vezes 1 é 4. Para 7, 3. 3 não pode, ó. Isso, dividido por isso, 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4 é 28. Tá vendo? 20 por 4 dá 5. Vai ficar aqui 1,75. Pronto, achei os vértices. Já sei que eu não posso achar as raízes. Agora eu vou colocar no gráfico. Gráfico da função x, y, tá vendo? Lembrando que o termo C eu também tenho que colocar no gráfico. A gente viu lá quando eu fiz um gráfico geral aqui, mostrei para vocês que o termo C sempre vai estar colocado em todo e qualquer gráfico, certo? Como eu não preciso colocar as raízes, porque ela não vai tocar no eixo X, certo? Porque o delta deu negativo, então vou colocar os vértices. Então, x vértice foi 1,5, entre 1 e 2, eu tenho aqui 1,5, ó. E y do vértice vai ser 1,75. Eu vou colocar 1,5 aqui embaixo. Beleza? O termo C é 4, ele vai estar aqui, ó. Então o gráfico vai ser isso aqui, ó. Ok? Lembrando que todo domínio de uma função quadrática vai ser R, certo? E a imagem dele vai ser de 1,75 pendendo para mais infinito, ó. 1,75 pendendo para mais infinito. Esse aqui vai ser o gráfico dessa função quadrática. Mas a gente vai ver assim, podemos ver tranquilo. Geralmente, quando a gente trabalha com função quadrática, a gente trabalha com situações e problemas. Eu vou passar algumas situações e problemas em algumas atividades, e aí a gente vai, nas aulas online, a gente vai discutir acerca disso. Eu vou projetar o celular da mesma forma que está aqui no tripé, aí vou ler a questão com vocês paulatinamente, e a gente vai resolvendo da melhor forma possível, certo? Não se preocupe que ninguém vai ser prejudicado. Esse vai ser, que a gente já tinha visto, esse vai ser o conteúdo para a nossa avaliação. Na realidade, vocês já viram esse assunto, só estão revendo agora. Tá certo? Uma questão então, galera, esse era o assunto que a gente estava vendo, né, logo após função do primeiro grau. Inclusive a Amanda até tinha mandado para vocês um questionário que a maioria já tinha resolvido. Então eu vou passar algumas atividades para vocês no e-mail que vocês me enviaram, e logo em seguida a gente vai começar a resolver. As dúvidas que vocês tiverem, eu peço que vocês marquem e para no dia da nossa aula online a gente começar a tirar dúvida, tá certo? Fiquem com Deus aí e logo mais a gente se encontra. Tchau, tchau.